Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, você sabe que hoje Deus tem alguém à sua destra que nunca estava lá antes, um ser humano perfeito, um homem amável, um homem maravilhoso, Jesus Cristo. Não olhe para dentro, ou então você vai ficar deprimido. Não olhe para o lado, você vai estar desesperado. Olhe para Jesus e você vai descansar. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você se lembra de Davi? Quando Davi encontrou Golias, o que Davi disse? Eu venho a ti, ele disse para Golias. Você vem a mim com a espada e com a lança, eu vou a ti no nome do Senhor Javé. E hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que Ele é o Senhor, não, que Ele é Deus, Elohim. Para a terra, Ele é Elohim, o Criador. Para Davi, Ele é Javé. Assim o nome de Jesus é, na verdade, Javé salva. Yeshua, seu nome hebraico é Jesus, Javé salva. Ele salva do diabo, Ele salva de você mesmo. Às vezes somos nossos piores inimigos. Quem o fechou dentro? Deus o fechou dentro. Por que Hollywood não segue a palavra? É bem mais interessante. Vamos para Gênesis 6:16. E far-lhe-ás, versículo 16, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. 3 andares. Por que não 4 andares? Pastor, eu nunca fiz essa pergunta. Ok, mas eu vou mostrar para vocês que tudo na Bíblia acontece por uma razão. Por que não 4 andares? Por que não 5 andares? Por que 3 andares? Por que não 2 andares? Existe uma razão para isso. 3, na arca, refere-se à nossa formação. Nós somos espíritos, temos uma alma que pensa e nós vivemos um corpo. Amém? Se você morrer agora, você vai sair do seu corpo e você vai ver o seu corpo, mas não vai chamar mais sua esposa. Por quê? Chamar sua esposa está na língua, no corpo. Mas um dia a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo que nunca vai envelhecer. O mesmo corpo de Jesus tinha quando ele levantou-se dos mortos. Salvação não é brincadeira, amigo. É espírito, alma e corpo. 3 andares que falam da nossa salvação é para a cura do corpo. Se você está enfermo, Jesus é a arca e Ele quer curar você. Não é somente para o seu espírito, não é somente para você morrer e ir para o céu. É para aproveitar o céu indo para o céu. Não estou dizendo que o mundo inteiro vai mudar, não. O mundo vai ficar mais escuro, mas a igreja vai brilhar mais e mais. Posso ter um grande amém? Ok? Estou concluindo. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra expirará, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. É a primeira menção da palavra aliança na Bíblia. Sempre que alguma coisa aparece pela primeira vez, tem um significado especial. Deus fez uma aliança com Noé. E Deus diz, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Note, esse conceito é, quando você é salvo, mesmo que a sua família não seja salva, um a um, você, os seus filhos, a sua esposa, a esposa dos seus filhos, todos serão salvos. Eles têm que entrar na arca, claro. Essa promessa quer dizer que Deus vai facilitar para eles. As circunstâncias vão ser facilitadas para que eles possam decidir facilmente ser salvos. E é por isso que alguns de vocês, que os pais não são salvos ainda, eles talvez dizem coisas como, você está desonrando a família, você está desonrando as tradições. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ok? Saiba disso, porque você é salvo, existe uma grande porta agora para Deus entrar na sua família, abençoar seu pai, sua mãe, seus primos, seus tios, por causa de você. Eles talvez não saibam, mas você está honrando-os mais do que eles imaginam.
Eu tenho familiares que não queriam Jesus, mas agora são salvos. Já até passaram para a eternidade, estão com Jesus e agora olham para baixo e digam, oh, estou tão grato porque você não me escutou. Continue pregando. Agora estou pulando aqui nas ruas de ouro porque você nunca desistiu de mim. Então disse o Senhor a Noé, Gênesis 7:1. Deus disse a Noé, o quê? Entra na arca. Diga, entra. Uma das melhores palavras da Bíblia é entra. A palavra hebraica aqui quer dizer vem. É a primeira vez usada aqui. Fala de vir. Vir a Deus. Vir para a arca. Jesus disse para os pecadores, para as pessoas enfermas, vinde a mim e eu vou dar descanso. Alguém pode dizer, Senhor, deixa eu me limpar antes de ir a ti. Ele diz, não, vem a mim e eu vou limpar você. Quantos de vocês se limpam antes de tomarem o banho? Parece que eu vi algumas mãos se levantarem. Você perde o seu tempo quando você se limpa antes de tomar um banho? Claro que não, você toma um banho e você vai ser limpo. Algumas pessoas dizem, Jesus, antes de ir a ti eu preciso ajustar a minha vida. Você não pode, vem para ele, ele é o banho. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de tentar vencer os seus pecados, a sua fraqueza. Venha Jesus, Jesus diz, eu vou dar descanso a vocês. Assim diz o Senhor, entra na arca quando o tempo chegou, tu e a tua casa, porque eu tenho um visto que é justo diante de mim, não por causa da sua obra, você viu em Hebreus 11, era a justiça da fé. Portanto, escute, quando Deus diz, vinde a mim, entra na arca, onde está o Senhor? Eu sei que você não pensou nisso, mas pense. Se o Senhor diz, vinde a arca, Noé, vem a arca, você e a sua família, onde está o Senhor? Na arca. Mais tarde, depois de um ano, as águas desceram e a arca desceu. O que Deus disse em Gênesis 8, Deus disse para Noé, sai da arca. Dessa vez, sair da arca, quando Deus diz sai, onde está o Senhor? Ele é o último a sair. Isso é um herói. O herói é o primeiro a entrar e o último a sair. Isso me faz querer dançar. Aleluia. Chega. Eu tenho que concluir. Deixe-me concluir. Deus é muito bom. Algumas pessoas dizem, você é salvo, maravilhoso, você tem que cuidar agora como você vive sua vida, cuidar como você se comporta. Eu creio que devemos viver a vida santos, viver a vida glorificando o nome de Jesus que nos salvou. Todos o representamos. Não podemos representá-lo mal. Mas escute, a sua vida santa é o resultado e não a causa da sua salvação. É o fruto e não a raiz da sua salvação. Alguém diz, uma vez salvo não quer dizer sempre salvo. Uma vez na arca não quer dizer sempre você fica na arca. Mas escute, a arca encontrou um lugar de descanso no Monte Ararat. Em Gênesis 8, a Bíblia diz que a arca repousou no 7º dia, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Por que a data foi dada? Existe informação supérflua na Bíblia. 7º mês, dia 17 do mês. Esse 7º mês é o mês de Abib. No dia 14 de Abib é a Páscoa. Jesus morreu no 14 de Abib. No 3º dia, dia 17 do 7º mês de Abib, que se tornou o primeiro mês desde que Moisés estabeleceu a Páscoa. Em Êxodos, mas aqui é Gênesis, é o mês de Abib, 14, 3 dias depois, 17, Jesus se levantou dentre os mortos, no mesmo dia que a arca descansou, no Monte Ararat. Exatamente o mesmo dia. Que maravilhoso!
É uma figura de Jesus ressuscitando dentre os mortos. Amém? Repousou. Não existe mais juízo. O dilúvio acabou. Não existe mais juízo. E somente para o seu conhecimento, em hebraico, a palavra para bênção é barak. Amaldiçoar é arar. O monte de Ararat. Arar é maldição. Arará é maldição ao inverso. Assim, quando Jesus se levantou dentre os mortos, por você e por mim, ele levou a força da ira de Deus sobre ele e ressuscitou dentre os mortos, sem a ira de Deus por nossos pecados, sem os nossos pecados. Ele colocou de volta o nosso pecado e ressuscitou dentre os mortos, e nós ressuscitamos com ele, sem agora qualquer tipo de maldição. Toda criança nascida no mundo nasce sob maldição. Em todos os lugares existe maldição. Mas porque cremos em Jesus, Jesus nos deu na sua ressurreição. Não existe mais maldição. Não existe mais Ararat. A maldição foi revertida. Deus oculta tudo isso no seu filho. Tudo fala do seu filho. É por isso que o Espírito Santo deu a data. E na verdade, para você saber somente, quando todos os animais saíram, eles vieram 2 a 2. Até os coelhos. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Não saíram com seus filhotes. Não existia, não existia nada disso lá dentro. Não. Eles estavam hibernando. Os coelhos vieram de 2 a 2. E essa é a melhor parte. Aqueles que pensam que segurança eterna é fruto da imaginação de alguém, até a tipologia declara, quando eles saíram, olha isso, então seu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, e olha isso, e todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Nenhum se perdeu. E a propósito, eles não morreram de morte natural. Quando eu era criança, eu fui ao mercado com a minha mãe e ela comprou para mim um pintinho. Eu amava o pintinho. Isso soou mal agora. O que eu quis dizer para as pessoas puras, tudo é puro, ok? Eu amava os pintinhos. Quando eu era pequeno, eles eram chamados pintinhos, na verdade. E eu tive esse pintinho por 1, 2 dias, ele morreu. Eu tentei alimentá-lo da melhor maneira possível, mas ele morreu. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais. Todos saíram seguros. Noé foi salvo, absolutamente seguro. Você sabe por quê? Porque quando o juízo caiu, e muitas pessoas que querem na graça dizem, não existe mais juízo, não existe mais juízo. Amigo, existe juízo ainda, Jesus Cristo está voltando. Os preteristas dizem que todo o livro de Apocalipse já se cumpriu. Não se cumpriu, está vindo. Jesus parou no ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, e ainda é inspirado, como era naquela época. Ele está vindo, mas não para julgar o seu povo, julgar o mundo. Deus vai começar um novo mundo. Amém? Cheio de justiça. Todos foram salvos. Nenhum só animal morreu de morte natural na arca. Eles todos saíram seguros. Noé estava absolutamente seguro. Você sabe por quê? A arca era absolutamente segura. Noé não podia perecer. Sabe por quê? Porque a arca não podia perecer. Não é o quanto nós somos bons, é quanto nosso Jesus é bom. É quão boa é nossa arca. E Noé ofereceu, quando os animais entraram na arca, entraram de 2 a 2, mas animais limpos ele trouxe 7. Por quê? Para sacrifício. Portanto, ele ofereceu a Deus, o sacrificou e Deus sentiu o cheiro. Todos esses animais lembravam a Deus do seu filho. Um dia ele morreria na cruz, o sacrifício final, para que todos os sacrifícios terminassem, levou o nosso pecado. Deus sentiu o aroma suave, Deus disse para Noé, Noé, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra, nunca mais. E Deus disse para Noé, olha aqui, Noé, Gênesis 9, o meu arco tem um poço nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens.
Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais dilúvio para destruir toda a terra. Portanto, não importa o que os filmes de Hollywood digam, tempestades, tsunamis que cobrem a terra, nunca vão encher a terra como foi antes. Deus prometeu. E Deus disse, eu colocaria um arco-íris. O que produz o arco-íris? É quando uma tempestade e o sol colidem. Quando o inimigo traz tempestades e Deus brilha com seu sol, olhe para o arco-íris. Olhe para o arco-íris. Amém? Amém. Amém. Sem tempestade no arco-íris. E a propósito, a palavra hebraica para arco, arco-íris, a palavra arco, a Bíblia diz, é a palavra arco que os arqueiros usam no hebraico. Mais tarde fala dos arqueiros de Davi. Literalmente a palavra é a mesma palavra arco. Deus diz, estabeleceu o meu arco. E outra palavra, não vou mais lançar juízo sobre vocês. Eu já pendurei o meu arco no céu. E o arco de Deus é colorido. 7 cores, número da perfeição. As notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas. E escala musical. Tudo em Deus tem 7. 7 ciclos do nosso corpo. Tudo em 7. Deus é bom. Vou concluir agora. Quando você olha para o arco-íris, você diz, Deus prometeu nunca mais destruir a terra. Mas Deus tem um significado mais profundo para o arco-íris em mente. É por isso que quando seu filho veio e morreu na cruz, eu creio que existia um arco-íris sobre a sua cabeça. Assim como a Bíblia diz, quando você vai para o trono de Deus, no livro de Apocalipse, você vê um arco-íris. O que o arco-íris significa? Olhe para Isaías 54, nós vamos concluir. Isaías 54, Deus diz, porque isso será para mim como as águas de Noé. Isaías 54 é depois de Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus. Deus diz, como as águas de Noé para mim, não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Você vê isso? Deus diz o quê? Tudo que Jesus passou em Isaías 53, antes desse capítulo, é como as águas de Noé. Deste dia em diante, quando você olhar para o arco-íris, lembre-se, crentes, só para crentes. Deus promete. Deus não precisa prometer. O homem promete, Deus não precisa. Mas como que para fortalecer a nossa fé, ele diz, eu juro, eu nunca mais mirarei. E nunca mais te repreenderei. Eu amo meu filho Justin. Eu amo meu filho com toda a paixão, mas eu não posso jurar para ele que nunca vou mirar contra ele. Você pode fazer isso? Não ria de mim, você pode? Deus pode. Porque lá na cruz, quando todas as tempestades vieram sobre Jesus, de juízo, de vingança divina contra todos os pecados, Jesus absorveu tudo. Amém? E agora não existe mais ira que sobrou para você. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Portanto, o inimigo perdeu. Depois do dilúvio, ele tentou da melhor maneira. Ele pensou que era Isaac, o filho de Abraão. E ele fez com que Faraó abusasse de Sara. Não funcionou. Alguns anos mais tarde, ele fez com que o rei dos filisteus abusasse de Sara uma vez mais. Deus a protegeu. E de Abraão vieram os 12 filhos de Jacó. E quando o inimigo viu, trouxe fome para destruí-los. E esta fome, Deus colocou um dos filhos no trono do Egito. Amém. Assim o que o inimigo tenta não funciona. Então Moisés, quando Moisés nasceu, ele pensou que ele era o libertador e fez com que o faraó matasse todos os meninos homens, os bebês daquela época. Mas não foi Moisés, não foi. E até Davi, tentaram matar Davi, mas não deu certo. De Davi, da linha veio o Messias. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes, apesar dos seus próprios motivos egoístas, o diabo estava por trás. Tinha uma razão maior, tentar matar a semente. Mas não, Deus o preservou. As 2 tempestades no mar da Galileia, Satanás estava tentando destruí-lo. Não deu certo, mas agora é tarde. Ele ressuscitou dentre os mortos. O matador do dragão,
o esmagador da cabeça da serpente, prevaleceu. E agora nós somos beneficiários de tudo que ele fez. Dá ele louvor, igreja, aleluia! Vamos! Glórias ao nome de Jesus! Rapidamente eu vou mostrar algumas poucas fotos que eu tirei em Israel alguns anos atrás. Muitas pessoas não foram a esse lugar porque não sabem que existe. Na cidade antiga de Bazã, onde os descendentes dos gigantes viviam, você encontra enormes túmulos onde eles foram enterrados, ok? Eu e os pastores, nós tivemos uma experiência lá. Vamos mostrar as fotos. Aqui você vê nós três em cima daquele túmulo. Você vê as pedras da frente. Esse é o tamanho desses túmulos. Vamos à próxima foto. Eu estou mostrando aqui onde a cabeça estava e onde as pernas estavam. É isso que eles chamam de dômenes. É aí onde estavam enterrados alguns dos restos. E aqui você vê o tamanho. Vários pastores juntos para alcançar o comprimento do gigante. Esse é o túmulo. Isso foi na cidade de Bazã, onde os gigantes viviam. A Bíblia diz que a cama dele era enorme. Ok? Eles viviam nessa cidade bíblica de Bazã. Eles encontraram muitas grandes fortalezas que só podiam ter sido construídas por um gigante. E estes são os túmulos deles. Ok? Olha aqui, igreja, para mim. A Bíblia é mais exata do que qualquer pessoa pode sonhar. Não deixe que Hollywood ou qualquer outra coisa balance a sua fé na palavra de Deus. Nós confiamos na palavra de Deus. Você está salvo, você está na arca, os seus pecados foram perdoados, você tem a sua família na arca. Se não, eu quero orar por você agora mesmo. E os outros, orem pelos seus filhos, orem para que eles decidam confiar em Cristo. Nunca é muito cedo para ser salvo. Satanás expõe-os à pornografia. Satanás os expõe a fumar e para fazer outras coisas assim. Portanto, não pense que eles são muito jovens. Por um momento, não pense que o coração deles não é sensível. Quanto mais jovem, melhor. Antes que Satanás tome conta deles. Portanto, amigo, comece a orar pelos seus filhos e família. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, a verdadeira arca. Jesus diz a respeito do dilúvio, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo voltará à terra. E então a terra vai se envolver com espíritos demoníacos. Jesus disse que você pode ser salvo através dele. Se esse é você, onde você estiver agora mesmo, quero orar por você, ok? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Em todo esse auditório e em qualquer lugar onde me assistem, amigo, se você está aqui e você diz, pastor, além das provas científicas, além de qualquer coisa, a palavra de Deus tem entrado no meu coração. E eu quero estar certo, sem sombra de dúvida, que se eu morrer agora, os meus pecados estão perdoados, Deus é o meu Pai e eu estou salvo. Onde quer que você esteja, amigo, se o Espírito Santo está convencendo você de pecado, você deve colocar sua confiança em Cristo somente. Não existe salvação em outro nome, mas o nome de Jesus. E se esse é você, onde você estiver agora, amigo, faça essa oração comigo, do seu coração. Diga, Pai Celestial, obrigado por me ajudar a ver tudo isso. Hoje, eu vejo Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a arca verdadeira de salvação e segurança. Eu corro para ti agora, Pai. Eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador e meu Deus. E eu agradeço porque os meus pecados foram perdoados. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu venho a ti e eu recebo o teu descanso para minha consciência de toda a culpa, da condenação. Todos os meus pecados foram perdoados pelo que tu és. Obrigado por me amar, Jesus. Obrigado por morrer por mim. Obrigado por me receber. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai. Eu sou profundamente amado, altamente favorecido, grandemente perdoado. Em Jesus Cristo. Amém
Amém. E nosso Senhor Jesus Cristo levantou dentre os mortos. Glória a Deus. Deixe-me abençoar você. Fique de pé agora, igreja. Nessa próxima semana, nada vai surpreender o nosso Deus. Vocês são todos filhos do Altíssimo. Deus é o Pai de vocês. Antes dos dilúvios virem, Deus disse para Noé construir uma arca. Deus sabe como proteger seu povo. Vamos confiar nele. Vamos viver para ele. Vamos glorificá-lo. Pai, no céu, no nome de Jesus eu oro por todos que estão ouvindo o som da minha voz. Onde quer que estejam assistindo agora, eu oro por eles e por suas famílias. Eu oro por seus filhos. Eu oro, Pai Celestial, porque eles creem no Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que a casa inteira deles seja salva. Que o Senhor traga ao caminho deles um obreiro da tua palavra, um pregador, um compartilhador, para compartilhar com eles o Evangelho, para que eles conheçam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Apesar da sua rebelião e quão duros eles sejam contra Cristo agora, eu sei, Pai, que quanto mais eles clamam, mais perto estão. Eu oro por eles, Pai, para a salvação de todas as famílias que escutam o som da minha voz. Como o Senhor prometeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E até então, Pai, no nome de Jesus, nós descansamos na arca. Nós descansamos seguros na arca. Apesar de tudo que acontece no mundo, nos dá graça, não para olhar no que está acontecendo ao nosso redor e sermos consumidos por todo o negativismo no mundo, mas ajuda-nos e nos dá graça para olhar para cima, para o nosso provedor e nosso protetor. Nesta semana, que o Senhor te abençoe e te guarde e preserve você e os seus amados de todos os perigos, acidentes, de qualquer enfermidade e doença e de todos os poderes das trevas e do maligno pelo seu sangue derramado. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre você, seja gracioso com você. Que você esteja no lugar certo e na hora certa, experimentando o favor de Deus. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês, sobre a sua família, e dê a você e aos seus shalom, paz, plenitude e bênçãos. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: Deus abençoe você. Até a próxima. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.